O tema da mensagem é exatamente o último parte aí do texto. Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Queridos, eu confesso que eu estou aqui num momento muito incomum na minha vida de pregador, né? É o tipo de desafio na pregação que eu espero passar só de 10 em 10 anos. Mas, como a minha missão é pregar e como eu prego seriadamente, eu não dou-me o luxo de escolher textos. Obviamente, se fizesse assim, talvez o meu coração se inclinaria a não pregar esse texto. Mas como eu sigo esse princípio desde quando saí do seminário, o que vier na frente eu estou pregando. Dou a quem doer, até a mim mesmo. Esse texto possui alguns desafios que requerem uma certa reflexão, pensamentos. E eu confesso até a vocês que não sei o quanto eu vou pregar hoje. Eu vou aqui desenvolver, o meu coração vai sendo guiado, eu tenho um conteúdo denso, longo. Se eu perceber e se eu discernir que está num ponto e que eu vou continuar a segunda parte no próximo domingo. Então eu vou ser guiado aqui pelas minhas impressões. Quais são os desafios que eu tenho nesse texto? Eu tenho 4 desafios. Primeiro, e eu não posso fugir, seria leviandade se fizesse assim, é tratar, mesmo que seja de uma forma superficial, no verniz, a questão da canonicidade do texto. E você não fique assustado, eu vou explicar o que é isso. Tá bom? Segundo, é a própria questão que deriva dessa primeira. A questão da canonicidade leva-nos para discernir se esse texto deve ou não ser pregado. A terceira questão, ou desafio, é o próprio conteúdo do texto, no que diz respeito ao que Jesus foi colocado. Jesus foi colocado naquilo que a gente chama saia justa, né? Num beco parece sem saída, por parte dos escribas e fariseus. E, obviamente, a própria hermenêutica do texto, ou seja, a interpretação do texto nos requer muita sabedoria, muita habilidade, porque pode parecer, numa leitura assim, um tanto quanto superficial, que Jesus está como quem sancionando ou fechando os olhos ao pecado. Então, tudo isso são questões, e a gente não pode simplesmente fazer de conta que elas não existem. Faz parte do desafio do pregador encará-las. Então, vamos para a primeira questão, a primeira consideração. Eu vou tentar ser aqui claro, eu sei que existem níveis e níveis de perspectivas, de compreensão, mas eu vou tentar aqui esmiuçar essa parte, talvez um pouco mais técnica. A primeira consideração é esta, amados. Se você notar, se você observar, eu acho que você é um observador, na grande maioria das Bíblias, e na sua Bíblia, salvo talvez a corrigida, mas as Bíblias chamadas atualizadas, a NVI e outras versões das Escrituras, esse texto está grafado, tem uma marcação gráfica, note ele aí. Na atualizada, a grafia está entre colchetes, ele está dentro de 2 colchetes. Na NVI, quem possui vai ter uma nota de rodapé fazendo uma consideração. E quem possui Bíblias comentadas, Shed, MacArthur, Genebra, certamente essas Bíblias vão fazer alguma consideração sobre esse ponto agora que eu estou falando. E o que é que está dizendo? É que, para alguns eruditos, para alguns estudiosos do Novo Testamento, principalmente no que diz respeito ao estudo do Novo Testamento em seus originais, em seus manuscritos, há quem pense que esse texto não estava na redação original de João, no manuscrito original de João. Então, vários eruditos fazem essa consideração. Veja bem o que eu estou dizendo. Não estava nos manuscritos originais. No momento em que João escreveu, alguns pensam que não estavam esse texto. Quem tem comentário vai ver essa consideração.
Carson, Metzger, Leon Morris, eu não vou aqui entrar, Hideboss e vários eruditos nessa área, eles em comum acordo pensam assim: o que é que eu tenho a dizer? Um mero mortal, né? Diante de um gigante, por exemplo, de uma erudição como J. Carson. Primeiramente, eu não me considero uma autoridade sumária sobre esse tópico. Também não me digo que eu sou um ignorante, um desconhecedor. Há uma ciência que trabalha sobre isso, uma área que se desenvolveu nos séculos para cá, chamada ciência da crítica textual. E esses que estudam os manuscritos originais, os manuscritos, as cópias dos originais, fizeram essas considerações e ponderações para chegar a esse diagnóstico. Não é decisivo, não é categórico, mas é um pensamento deles. Quais são as evidências que esses estudiosos apontam para fazer tamanha afirmação? Eu vou dizer algumas de passagem, só para vocês entenderem. Por exemplo, nenhum texto, nenhum manuscrito, até o 5º século da era cristã, tem esse texto. Até o 5º século, nenhum texto, os manuscritos, possuía esse texto. Ele não é encontrado nem nas versões antigas. A Bíblia, quando foi, os manuscritos, quando foram feitos versões para o latim, para o copta, para o siríaco. E nessas versões antiguíssimas que possuem nas universidades da Alemanha, de Nova York, de Jerusalém, não está presente essa perícope, esse texto. Há outras observações, vários pais da igreja não comentaram, não faziam comentário sobre o texto. Tertuliano, Cipriano, Cirilo. Alguns acreditam que o fluxo do pensamento de João parece que é quebrado quando se interpola esse texto. Ele está falando de uma coisa, entra uma coisa que não tem nada a ver e retoma lá no versículo 12. Além do mais, em vários manuscritos, esse texto está em Lucas, está em João, no capítulo 21, está em João, no capítulo 7, está em Lucas 21. Então, esse texto está em outros lugares. Então, você vai ficar assim, tanto quanto chocado. Talvez até esse pastor, isso está mexendo numa coisa, você não devia estar tratando isso. Porque isso não é digno de ser pregado. Eu não acho que deve ser assim, amados. Eu não penso que seja assim. Todo mundo tem acesso à informação. A nossa fé é robusta. A gente não precisa ficar achando que a gente tem que esconder as coisas. Isso não é típico do cristianismo. Agora, esses fatos simplesmente talvez não estejam ao alcance do cristão médio. Não estou subestimando a inteligência de ninguém. É um assunto muito técnico. É um assunto que pertence muito ao aspecto de um seminário e tal. Mas esse é um campo que precisa ser falado. Por quê, amados? Olhe para mim. Porque existe um certo romantismo no cristianismo de alguns irmãos. Parece que os irmãos têm uma fé um tanto quanto frágil demais. Alguns acham, e acreditam, eu penso, que eles acham que a Bíblia foi dada para eles assim. Um anjo veio do céu e chegou e está aqui a Bíblia. Aqui, um códice atualizado. Alguns acham que a Bíblia veio até nós dessa maneira, dessa forma romântica. Um anjo desceu e entregou a Bíblia completa do Antigo e Velho e Novo Testamento. Não foi assim. Houve todo um processo longo, gigantesco, para que a Bíblia, da maneira como você tenha, chegou até nós. Inicialmente, a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego. E nós não temos nenhum mais dos seus originais. Não existe nenhum dos originais. E eu penso que até foi bom por isso. Pensando bem, se as pessoas fazem uma idolatria tremenda com um pedaço de pano lá do cidade de Turim, imagina, se nós tivéssemos as cópias originais de um Mateus, de um Lucas, imagina a idolatria, a coisa que dá. De uma certa forma, eu entendo que soberanamente Deus quis não preservar e não preservou mesmo os originais. Portanto, nós não temos nada de original. Então, como é que a Bíblia veio até nós, amados? A Bíblia veio até nós por um processo chamado de manuscritos, ou de cópias. Naquela época não havia computador, xerox, né? Não havia nenhum mecanismo moderno de reprodução de material didático, como nós possuímos. Então, como é que as pessoas faziam com que aquela carta de João, esse evangelho de João, que foi escrito originalmente por João, pudesse alcançar várias pessoas?
Isso acontecia por meio de processos de manuscrito. Por isso que o nome desses materiais chama-se manuscrito, porque foi escrito à mão. Havia todo um processo meticuloso, não era algo irresponsável, inconsequente, que o escriba, o copista fazia. Mas para que um livro pudesse chegar a vários lugares, a vários campos, e fosse disseminada essa literatura cristã, preciosa, inspirada, foram necessárias cópias. Agora, amados, no processo de cópias, nesse processo meticuloso, sagrado, rigoroso de cópias, você tem uma ideia, era lido em voz alta, né? A pessoa ouvia, e uma pessoa lia, e o outro escrevia. Havia todo um processo muito, muito demorado disso. Mas nesse processo de cópia, houve, obviamente, algumas variações. Como eu disse, se nós tivéssemos xerox, não havia como falhar. Mas com o processo de cópia, e a inspiração se deu no original e não nas cópias, obviamente houve aqui e acolá algum tipo de variação. Variação em pequenas preposições, variações em pequenas palavras. Então um copista copiou um texto, o outro copista copiou, e na comparação houve algumas variações. E esse é um exemplo disso. Em algumas cópias esse texto tem, e outras cópias esse texto não possui. Agora, nada de pânico, né? Nada de ficar assombrado. Porque, segundo os eruditos do Novo Testamento, o número de cópias que existe no Novo Testamento chega a 5.800 cópias. O que nos dá uma segurança, porque quanto mais cópia temos, mais capacidade temos de chegar à original. F.F. Bruce, um dos maiores eruditos em Novo Testamento, acredita que o processo de crítica textual, a partir do número de cópias que temos, chega a 98%. Isso é uma bênção. Nós temos 98% de certeza de que o texto que temos é do original. E nenhuma variação afeta doutrina, evento ou alguma questão importante. Nenhuma variação. De tal forma que se você comparar uma obra de Shakespeare, eu estou dizendo Shakespeare agora, há grande mais possibilidade de que o que você lê de Shakespeare não escreveu, porque o número de cópias é insignificante, irrisória. Nenhum documento do Novo Testamento ou da Antiguidade tem tamanha capacidade de ter autoridade e de se aproximar do original do que o Novo Testamento. Qualquer crítico, qualquer professor, qualquer pessoa que venha discutir sobre isso, é encurvada diante desse fato incontestável. As obras antigas, como Tito Livio, a História Romana, a História de Tucídides e várias obras antigas, chegam a ter irrisórias 4 cópias, 5 cópias, 10 cópias e cheio de problemas. O que é que eu estou apontando, amados? É que nós não temos que nos apavorar. De tal maneira que o que você tem, o que você lê, é um texto que tem a palavra de Deus. Então não há que ficar em crise e entrar em perturbação sobre esse assunto e esse aspecto. F.F. Bruce diz: se o grande número de manuscritos aumenta, o número de erros dos escribas aumenta. Aumenta também proporcionalmente os meios de corrigir tais erros, de modo que a margem de dúvida deixa o processo de recuperação próximo ao original. Então isso aqui é fantástico. Como eu disse, eu sei que é um assunto técnico demais, mas eu tinha que fazer menção. A outra questão que eu tenho que tratar é o que é que o pregador deve fazer. Eu queria fazer até uma consideração à parte antes de caminhar. Vai ter uma escola dominical exclusivamente sobre esse assunto. Tá certo? A gente vai ter uma escola, o irmão pode perguntar, e a gente vai ministrar, instruir claramente para dar aos irmãos razão para crer. Oferecer aos irmãos razão para quê? Por que você crê que a Bíblia é inspirada? Por que você crê, embora você não tenha original, você crê que aqui é a palavra de Deus? A gente vai apresentar isso numa escola dominical e o irmão fique tranquilo, fique em paz. Segunda questão é, o que é que o pregador deve fazer? Se paira uma certa suspeita se esse texto estava ou não no original, lá quando foi escrito, o pregador deve pregar ou não? A minha posição, amados, novamente é essa. Eu acredito, e eu faço aqui, obviamente estou nos ombros de homens que eu considero homens sérios, ortodoxos, cristãos, eruditos, e o espírito desses homens é que eles acreditam da seguinte maneira:
Talvez, embora não estivesse originalmente lá, com essa possibilidade de não haver, não significa que essa história não existiu. Essa história existiu e passou oralmente, pertence a essa tradição cristã. Apesar dos eruditos terem essa dúvida sobre a autenticidade do original, eles acreditam que, com certeza, essa história ela é respaldada. E, afinal, é uma história muito amada, muito querida. Quem não já cantou essa história? Quem já não pregou essa história? Quem não já se deleitou nessa história? E como é que eu vou me portar, então, nessa mensagem? Eu vou seguir a seguinte raciocínio. Esse é o princípio que vai reger essa mensagem. Eu vou procurar expor o texto, pensar as verdades e substanciar essas verdades em outros textos. Eu vou dizer de novo, qual vai ser o princípio que eu vou reger a minha mensagem. Eu vou pegar as verdades que esse texto está colocando e vou substanciar, ou seja, eu procurar em outras partes das Escrituras o mesmo apoio, a mesma fundamentação, a mesma verdade, para que não possa restar nenhuma sombra de dúvida de que aquilo que eu estou dizendo é Deus que está dizendo. Vocês entenderam? Amém? Então é assim que vai ser norteado essa mensagem. Saltando esses dois momentos técnicos, vamos então à exposição, sim, das Escrituras desse texto que agora eu vou partir para ele. Vamos lá. Pode passar. Pode passar. Muito bem. Então vamos lá. Vamos à pregação propriamente. Essa introdução foi mais técnica, agora a gente vai para a pregação. O pátio do templo era um pátio de ensino, onde os mestres, escribas tinham seus pupilos, seus discípulos, e lá esses mestres estavam sempre discutindo algum ponto delicado da lei, algum ponto que a lei era controvertida ou que tinha posições ou posicionamentos divergentes. Então sempre encontrava-se lá no pátio do templo de Jerusalém esses mestres discutindo algum aspecto sobre a lei. Jesus, como um mestre, está ali também. Está lá no pátio. E ocasionalmente também, nessa ocasião, nesse instante, é levado a esse momento, discutir um tópico da lei, um ponto central da lei. E então foi isso o que aconteceu. A lei, amados, para vocês terem uma ideia, era algo que ocupava o centro, a vida dos judeus. Os judeus amavam a lei, tinham um motivo de orgulho. Oh, quanto amo a tua lei, diz o salmista no Salmo 119. Então eles tinham satisfação de discutir, de meditar, de pensar, de refletir sobre a lei de Deus. E então, isso que está acontecendo, nesse momento em que Jesus está ali com alguns escribas discutindo o tópico da lei, é algo comum na vida dos judeus. Então, o que acontece? Acontece que vêm os fariseus e escribas. Essa dupla dinâmica, né? Escribas e fariseus, que eram religiosos, dados ao estudo da lei, meticuloso da lei, e, obviamente, opositores e inimigos ferrazes de Jesus. Jesus vivia recebendo dessas pessoas esse tipo de oposição. Então, o que nós vemos aqui em João, nesse texto, não é algo incomum. Esse espírito da perseguição está todo no Evangelho, nos sinóticos. Sempre os escribas e fariseus estão à espreita, procurando colocar Jesus em uma situação difícil. E aqui eles chegam para Jesus e vêm com uma palavra, e uma palavra carregada de hipocrisia. Mestre. Você vê que esses caras são os caras de pau. Na verdade, eles, lá no fundo, não reconheciam de forma nenhuma Jesus como um rabi, como um mestre. Por quê? Porque Jesus nunca, jamais se submeteu a eles. Porque para um escriba e fariseu reconhecer alguém como mestre,
essas pessoas tinham que se submeter à autoridade deles, aprender com eles, entrar na escola deles, e aí eles sancionavam como mestre. Jesus nunca submeteu a eles, e por isso esses escribas tinham ódio de Jesus, porque ele foi um mestre autodidata, não participou da escola farisaica e dos escribas. Então, quando eles chegam para Jesus e dizem, mestre, não acho que eles estão elogiando, é mais um tipo de, aquele tipo de coisa, ei, capitão, chega aí, coronel, né? Você sabe que o cara está te elogiando, mas ele quer alguma coisa. Aí, então, eles trazem uma mulher apanhada em adultério, em flagrante adultério, diz o texto. Nos versículos 4 e 5 de João, capítulo 8, olha o que diz. Disseram Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? O que é que os escribas estão intentando? Por isso que o primeiro ponto é os fariseus e suas motivações. O que está por trás disto tudo? O que é que está levando esses fariseus a esse tipo de coisa? Eles estão colocando Jesus numa prova, num teste. Então, como eu disse, isso não é algo que foge ao espírito do Novo Testamento. O que esse texto está falando, em outros textos, semelhante coisa, os escribas intentaram fazer. Por exemplo, na questão do tributo. Lembra que quando Jesus entrou no templo, e então alguns chegaram, é lícito pagar tributo a César? E eles estavam querendo fazer exatamente o que eles estavam fazendo aqui, jogar Jesus numa saia justa, porque se Jesus dissesse não é lícito, ia se levantar contra Roma. Se dissesse é lícito, ia se levantar contra o seu próprio povo, como dizendo, você é um traidor, você está apoiando Roma. E aqui, novamente, Jesus é colocado nessa situação. Ou seja, eles estão querendo provar Jesus, e a malignidade e a perversão do seu ato está bem claro e exposta por João. Olha como o próprio João diz que eles estavam inclinados ou querendo provar. Deixa eu ver onde é que está aqui. 6, diz assim, isto dizia tentando para terem do que acusar. Então, você percebe que o escritor aqui mostra o que estava motivando aqueles fariseus. O que diz a lei? Vamos ver o que é que diz a lei? Vamos abrir em Deuteronômio 22 e 22. O que é que diz a lei sobre esse tópico? Abra comigo Deuteronômio 22 e 22. Rapidamente, depois a gente volta para João. Deuteronômio 22 e 22. Todos abriram, amém? Diz assim, se um homem foi achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Irmãos, o negócio era sério. Adultério era pena capital. Na lei era. É bom que se diga que até hoje alguns países muçulmanos fazem isso. Até hoje países muçulmanos, de linha radical muçulmana xiita, ainda fazem isso. E Levítico 20:10 também diz a mesma coisa. Olha lá a lei, Levítico 20:10. Levítico 20:10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o quê? Será morto o quê? O adúltero e a adúltera. Então a lei dizia assim. Vocês ouviram o que a lei diz? Quando os fariseus e escribas chegaram para Jesus, há algo errado no processo judicial. O processo está maculado, está sob suspeição. Por quê? Porque só foi levado a mulher. Pelo que eu sei, não se faz adultério sozinho, a não ser em pensamento. Mas um adultério é praticado com um adúltero.
Para se cometer um adultério, precisa-se de um casal, um homem e uma mulher. Está lá a mulher. Cadê o homem? Onde é que está o homem? Ah, escapou correndo? Saiu correndo nu? Ninguém pegou ele? Ou há um espírito machista no ar? Sim. Por que não pensar? Até hoje, a sociedade acha homem é assim mesmo. Mas quando mulher adultera, não é isso? É ou não é, amados? Até hoje, a sociedade vê assim, natural, homem assim mesmo. Mas mulher, né? O processo, então, está sob suspeita, a injustiça está no ar. Isso desperta, obviamente, logo, automaticamente, uma certa desconfiança. E nós já podemos questionar as motivações dos fariseus. Eles não estão atrás de justiça. Eles não querem isso. Então, qual é a intenção? Nós concluímos que os fariseus não estão preocupados com a questão do pecado, não está preocupado com a situação da mulher, não estão preocupados com a lei. Eles não estão nem um pouco se lixando para isso. A natureza do pecado, a questão da mulher, e nem tão pouco a sagrada lei. O que está por trás do coração de tudo é atacar Jesus. Parece que eles saíram propositadamente por esse fim. Alguns suspeitam, alguns comentaristas, que os caras saíram de madrugada. Parece que eles intencionalmente saíram atrás de pegar alguma coisa desse tipo. A citação da lei, portanto, pelas autoridades, nos faz considerar que esta mulher ou era casada ou era noiva. Alguns dizem que ela era noiva, porque o apedrejamento era uma pena para as noivas virgens que foram infiéis sexualmente. Por isso que José, quis sair e evitar a possível ou provável punição. Mas eram ambos que deviam ser punidos, se fossem punidos. Queria fazer uma consideração. Lá naquela época, no século I, quase mais não havia apedrejamento. Havia um relaxamento dessa pena, por vários motivos, já quase não havia mais apedrejamento por adultério naquela época lá, na Palestina naquela época. Passar agora para a mulher. Eu não vou me estender sobre ela, embora ela podia ser refletida. Pouca coisa a gente pode dizer sobre essa mulher. Eu estou aqui pegando os protagonistas dessa história e dando um destaque. Primeiro os fariseus e escribas, depois a mulher, e vou passar para o protagonista principal, que é Jesus. Mas a mulher aqui nós podemos pelo menos deduzir duas coisas dela. Em nenhum momento nós vemos ela negando o pecado, explicando o pecado, justificando o pecado. É um argumento de silêncio. Você diz assim, pastor, você está no silêncio. Mas é provável, inegável, que eu possa sustentar essa verdade. Ela não está armada. Ai, cadê o outro aqui? Não. Nós não vemos em nenhum momento algum tipo de postura dela. Ela não nega. E ela parece, sim, segundo ponto, reconhecer sua culpabilidade no ato. Nós vemos pela postura dela a sujeição humilhada em que ela está, que ela não se tem aqui algum tipo de queixa, embora o processo está sob suspeita, embora ela sabe que está havendo injustiça, embora ela perceba que tudo não trata de uma armação, mas em nenhum momento essa mulher se defende, se explica, se justifica. Ela aceita resignadamente tudo o que está acontecendo. Então vamos passar agora para o nosso personagem principal, que é para lá que a gente deve olhar. Para Jesus. Então, Jesus foi colocado em uma situação difícil. Eu chamei de sinuca aqui. Qual era a situação de Jesus? Olha para mim, irmãos. Jesus estava entre a cruz e a espada. Se ele chegasse e dissesse assim,
Não jogue pedra. Não aceito de forma nenhuma que seja lançada pedra nessa mulher. Se tomasse essa atitude em defesa da mulher, ele seria acusado de estar contra a lei. Mas Moisés ordenou. Você está se levantando. Você é por acaso maior que Moisés? Então, se Jesus se posicionasse ao lado da mulher, seria considerado um libertino, um leviano, um imoral, um antinomista, uma pessoa que estava se impondo contra a lei de Moisés, a sagrada e amada, idolatrada lei. Seria, então, algo perigoso para ele. Se ele rejeitasse a lei, a sua credibilidade seria abalada. Se mantivesse, ele iria apoiar uma atitude impopular. Imagina, Jesus disse, jogue pedra. Pois jogue pedra, não diz a lei, faça a lei, dura lex, sed lex, cumpra a lei. Então, se Jesus caminhasse para o aspecto legal, legalista da lei, e aplicasse publicamente a lei, isso refletiria ele, um mestre sem compaixão, algo que iria contra a sua postura clara e patente de amor, de misericórdia, que sempre foi conhecido como amigo de pecadores. E, obviamente, ele estaria sendo acusado de ir contra o governo romano, que somente ele possui a premissa de executar pena capital. É tanto que os fariseus estavam loucos para jogar, para apedrejar Jesus, para matar Jesus, mas não puderam fazer enquanto que Roma não dissesse sim, mate ele. Pilatos disse sim, crucifica. Porque a prerrogativa de pena capital possuía a Roma e não a mais a Israel. Israel estava sobre o domínio romano. Amados, o que Jesus faz é algo que enche a nós imaginação. Eu já vi tanta gente voando. Jesus começa a escrever no chão, enquanto é encurralado pelos fariseus. E aí muita gente já pensou, já viajou pensando o que é que Jesus escreveu. Eu também tinha curiosidade de saber o que é que Jesus... Nunca Jesus escreveu nada, não tem nada registrado de Jesus. A única coisa que se diz é que ele começou a escrever no chão. Eu achei nos meus comentários várias coisas, as pessoas dizendo, ele escreveu isso, ele escreveu aquilo, ele escreveu aquilo. Mas vou deixar só uma, só por curiosidade. Alguns acham que ele escreveu Êxodo 23:7. Não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Alguns acham que ele escreveu isso. Aí, asas da imaginação, é melhor a gente ficar calado. Não sabemos o que ele escreveu. Mas eu acredito que a razão que ele escreveu foi simplesmente dar um suspense, dar um adiamento à situação. É tanto que os fariseus ficaram impressionados. E empurraram ele. Diga. E Jesus escreveu. E ele empurrando e Jesus... Né? Muito bem. Então, Jesus responde. Depois de todo momento de tensão, Jesus vem e responde. E olha a resposta clássica, conhecida, famosa, mal interpretada, mal usada por parte de muitas pessoas. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a que lhe atire a pedra. Então, essa frase, amada, eita Jesus, dá asa da imaginação para todo tipo de pessoa, usar e mal usar as palavras de Jesus, arrancar do contexto, mal interpretar, mal aplicar. Primeiro, Jesus não estava ensinando que apenas os absolutamente inculpáveis podem julgar as pessoas. Fique bem dito isso. Quando Jesus diz, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, Jesus não está dizendo que para você julgar qualquer ato de outra pessoa, e aqui entre parênteses, nós devemos julgar, sim. A Bíblia diz, não julguei para não ser julgado. Não, tem que julgar. A justiça tem que ser feita, como João vai dizer, reta e justa. Mas Jesus não está dizendo que para alguém julgar, avaliar, examinar a vida ou um ato de uma pessoa, o julgador, o examinador, o escrutinador precisa estar isento, perfeito, inculpável, sem mácula, sem nenhum pecado, porque isso não existe. Porque se isso fosse que Jesus estava ensinando, não existia o princípio do direito que rege a nossa sociedade.
Quem é o juiz que é puro, perfeito? Não tem, todos pecaram. A justiça social não existiria. Não existe nem direito, nem justiça, nem nada disso. Não é isso que Jesus está dizendo. Ninguém seria levado à justiça, pois não há juiz impecável, perfeito. As pessoas muitas vezes usam mal esse texto, não sabem o que é que Jesus está dizendo. Significa que eles não devem, isso é que o significado que eu creio, que não devem ser culpados deste pecado em particular. Tratando-se de pecados sexuais, era mais provável que a mulher fosse a mais prejudicada legal e socialmente do que o amante. O que é que Jesus está dizendo é, há um pecado aqui. Sim, mas há um outro pecado rolando aqui. E um pecado grave. Um pecado que macula todo esse processo. Está havendo uma injustiça aqui. Essas pessoas não são dignas, não têm o aporte, o suporte, o caráter para fazer isso. A condição simples de Jesus é, sem questionar a lei, aponta para um padrão de 2 pesos e 2 medidas. Está errado aqui. Isso não deve ser feito. Além do mais, Jesus estabelece aqui que não podemos divorciar a justiça da graça e da misericórdia. Essas coisas não podem ser separadas. Em outros lugares, Jesus fez a mesma coisa. Mesma coisa. Em outras palavras, a lei se cumpre numa só palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Com suas palavras, Jesus expôs as motivações perversas daquele coração. Quando Jesus disse, olha, o processo está sujo, a maneira como está sendo conduzida está totalmente errada, está maculada a situação. Quando Jesus entregou, expôs isso, a Bíblia diz que as consciências, o coração, vamos lá ver o texto que é melhor, as pessoas começaram a sentir-se como quem acusadas. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência. Estavam usando a lei indevidamente, estavam usando uma mulher indevidamente, estavam tentando atacar Jesus indevidamente. O ponto é que o direito e a justiça devem se basear no espírito de equidade e, obviamente, de misericórdia. Se não houver equidade e misericórdia, aqui está havendo crueldade, malignidade e hipocrisia. Esse é o ponto que eu acho que é central nesse texto. Esse é o ponto vital no texto. É tanto que quando Jesus colocou essa questão e confrontou a consciência desses homens, eu fiquei até admirado. Porque a gente tem uma visão terrível desses homens, mas pelo menos a consciência deles bateu. Porque tem pessoas que a consciência já está cauterizada. Mas pelo menos diz o texto aí que a própria consciência os acusou. J.C. Ryle, um puritano, fez uma consideração muito bonita aqui sobre isso. Ele disse que eles vieram para envergonhar Jesus e eles acabaram sendo envergonhados. E também ele aponta aqui o valor da consciência. Como a consciência é preciosa. Ela não é um guia, mas é um guarda. Eu acho muito bom essa frase. Ela não é um guia. Rapaz, a minha consciência diz que eu tenho que fazer isso. O guia é a palavra. Sua consciência pode estar morta, errada, uma má consciência. Mas não despreze ela. Não peque contra ela. Se ela está dizendo, não faça isso, não faça. Se sua consciência diz, não vou fazer isso, estou me sentindo mal, eu não tenho dúvida sobre fazer isso, então não faça. Não peque contra a sua consciência. Ela é um guarda. Quando eles se foram, Jesus termina essa história dizendo para a mulher, nem eu te condeno, ou tão pouco te condeno.
De agora em diante, vai, não peques mais. Então isso não é algo incomum no texto, ou em outras porções das Escrituras. O próprio Jesus, em João, já disse isso para aquele cego do Betesda lá, aquele coxo de Betesda. Lembra? Quando Jesus curou ele disse, olha, rapaz, tu não peque mais não, para não aconteça coisa pior. Então, o que Jesus está dizendo não é algo incomum. Em outras partes do texto, nós temos respaldo dessa mesma ideia. É importante que nós pensemos um pouco sobre essa frase. Nem eu tampouco te condeno, agora vai e não peques mais. Jesus não está dizendo que ela não pecou. Jesus não está fechando os olhos ao pecado dela. Quando ele diz, vai e não peques mais, Jesus disse, você pecou. Você realmente errou. O processo está errado, as motivações estão erradas, está tudo errado aqui. Essas pessoas não são dignas de fazer esse juízo, são indignas, mas isso não significa que você não errou. Você errou. Você pecou. E o seu pecado foi algo sério. Ele não está dizendo, eu não me importo com o que você fez. Porque muitas vezes a pessoa sai em defesa da mulher e todo mundo se penaliza e se compadece. Esses caras são uns víboros, uns tiranos, incompassíveis. A mulher tadinha, não, ela pecou. Jesus não fechou os olhos à realidade e ao pecado dela. Antes ele está afirmando que sua justiça tem como base um outro fundamento. A graça, o perdão. E essa graça, que é maravilhosa, é teimosa. Estou a fim de fazer uma série de mensagens sobre a graça. Graça teimosa, gulosa, persistente, irresistível. Tem tanta coisa sobre essa graça. Essa graça teimosa, que persiste, que nos acompanha, que nos assiste, ela está dizendo aqui para ele, olha, não peques mais. Não peques mais, porque você... Não porque na próxima vez eu não te salvo não, viu? Não é isso. Nós não devemos deixar de pecar, amados. Porque o pecado traga algum tipo de punição. Sim, o pecado traz juízo sobre nós. Mas não deve ser esse elemento negativo, punitivo, que deve nos inibir de pecar. Quando Jesus diz, olha mulher, não peques mais, porque se na próxima vez eu não vou dar... Olha, eu dou pedra na tua cabeça. Se você não quer se apedrejar, essa tu escapou, mas na segunda tu não escapa não. Então, se tu quer viver, não faça mais essa besteira, não. Não peques mais, porque você encontrou perdão. Não peques mais, porque a graça te alcançou. Não peques mais, porque eu fui misericordioso contigo. É isso que deve nos estimular a não pecar mais. Apesar das exigências da lei, Jesus insta aquela mulher, eu não te condeno. Tais palavras de Jesus nos faz lembrar que ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. E aponta um aspecto de sua natureza que faz ele ser incomparável. Ele é Deus. Ele perdoa pecados. Ele tem a prerrogativa de dizer, pode ir embora. Essa é uma mensagem que se afina ao espírito de João. Ele possui essa autoridade, a prerrogativa de perdoar pecados. Portanto, essa mensagem, amados, é bíblica. É bíblica. Independente de todo esse drama que eu tive que colocar aqui, com respeito à canonicidade e tal. É bíblica. E não só é bíblica, é preciosa. E não é só preciosa, é verdadeira. E não só é verdadeira, é necessária. É fundamental. Queria colocar aqui 4 conclusões para encerrar essa palavra. 4. Primeiro, nossas motivações devem ser examinadas. Sempre. Queria repetir. Em todos os momentos da nossa vida, não só os nossos atos devem ser certos, mas o que leva-nos a agir também deve ser corretos. Você pode fazer o certo por motivações erradas.
isso não sanciona o que você vai fazer. Isso não legaliza. Nem tudo que é legal é necessariamente moral. Podemos usar lei, podemos usar pessoas, podemos usar coisas, isso de uma forma impura, desonesta, maculada, suja. Motivações impuras é pecaminosa. Nossas motivações, o grande pregador A.W. Tozer diz muito sobre isso. Deus vai julgar nossas motivações. Deus vai julgar não só nossos atos, mas o que levou a gente a fazer o que fez. Motivações são importantes. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, não. Ainda que eu entregue meus bens para o próximo, e entregue meu corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveita. Motivações, portanto, são importantes e sempre, sempre, sempre devem ser examinadas. Segunda aplicação, ou conclusão. A resposta adequada para a misericórdia, para a graça, para o perdão oferecido aos nossos pecados passados, é a pureza futura. Não pequemos, amados, porque sabemos que Deus é bom e vai nos perdoar. O perdão não é anuência e nem estímulo para a gente continuar pecando. O maior estímulo para deixarmos de pecar é exatamente o perdão. Então, se você recebe o perdão divino, como Deus aqui em Cristo perdoou aquela mulher, não te condeno. E de posse do perdão, se acha livre para continuar pecando, você não foi perdoado. Você não entendeu, foi nada de graça. Portanto, perdão não é anuência para continuarmos pecando. A resposta daquele que foi perdoado, daquele que se arrependeu e alcançou o perdão do pecado é: não peques mais. É santidade futura. Perdão do pecado passado leva-nos a uma pureza futura. Terceira, Jesus é Deus. Ele é o único capaz de julgar perfeitamente todas as coisas. Sabe quem tinha direito de lançar pedra ali? Era Jesus. O único. Por possuir todos os aspectos necessários para executar perfeitamente tudo. Terceiro, quarto e último. Jesus é Deus. Ele é o único capaz de oferecer ao pecador o perdão e a misericórdia restauradora. Glória a Deus por isso. Porque Jesus é perdoador. Ele perdoa e lhe oferece ao contrito, ao arrependido, o perdão restaurador.